Oi, pessoal, tudo bem? Para vocês aí que andam se adaptando, estudando a reforma tributária, novidade aqui no portal dos documentos fiscais eletrônicos. Se trata das tabelas online interativas do Código de Situação Tributária, o CST, e do SECLES, né, o SECLES TRIB, que tratam do Código de Classificação previsto lá na lei complementar e que vai auxiliar a emissão dos documentos fiscais. Vamos apresentar aqui para vocês. Então, aqui, ó, na tela principal mesmo, da página de documentos fiscais eletrônicos, já tem as tabelas. E essas são as tabelas interativas. Tem também XLS, depois vou mostrar essas planilhas, mas por hora vão ficar aqui nas tabelas online clicando. E é muito interessante que vocês podem já perceber que ele vai ter essa definição bem amigável, né, interativa aqui, que você tem nas colunas o código de situação tributária, a descrição, né, que vai ser específica, e se tem a exigência do tributo, se é uma cadeia monofásica, redução de alíquota, e tudo vai estar marcado, como também os documentos que vai ser necessário esse preenchimento, né? Se é uma situação de transferência de crédito, redução de base de cálculo, diferimento. Então é muito interessante que ela, de forma amigável, auxilia para quem já está se preparando na atualização dos seus sistemas de emissão de documentos fiscal. Só para vocês verem aqui, vamos pegar uma situação de que o CST 000, os três primeiros, de tributação integral, né? Aí você clica aqui no mais, ele vai aparecer as situações previstas, né, do Código de Classificação Tributária. Aqui eu já tenho o código, né? Eu tenho um subtópico aqui. Ele vai ter o código 001, que são situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS. Então aqui ele só, né, descreve e você tem aqui, ó, vai ter crédito presumido nessa situação do regime automotivo de produtos incentivados e os projetos automotivos incentivados, né, do artigo 312 também. Então, ele vem marcado aqui. Do contrário, ele não vai ser necessário. Vamos descer mais em outras situações, né? Temos aqui as famosas alíquotas reduzidas, e aí você tem aqui também a mesma forma. Você tem os códigos, né? O fornecimento ou importação de para produtor rural não contribuinte ou TAC. Então você tem o código aqui, né, do Secles Trib. Você tem, né, a redução de 100%, você pode até ampliar aqui, e aí ele detalha até um pouco mais, né? Qual é esse fato gerador que está lá previsto na Lei Complementar 214? É uma situação de fornecimento ou importação de tratores, máquinas, implemento, né, agrícolas com o produtor rural não contribuinte e de veículos, né, previsto na legislação. Então você tem uma redução de 100% do IBS e do CBS. Então aqui facilita, né, para as consultas serem feitas e já ir adaptando principalmente os casos típicos de quando vier fazer as atualizações de sistema. Então são várias situações. Vamos lá, uma situação aqui de imunidade e não incidência, né? Então aqui, ó, eu tenho o Secles Trib, né, 41002, que é a transferência entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte, aqui, ó, situação clássica, que aqui você tem uma imunidade, tantos problemas surgiram no ICMS, e aí você pode abrir um pouco mais aqui, ó, redução, né, os percentuais, redução 100%, quando eu estou falando do fornecimento entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Posso ter outras situações também de doação, né? Exportações de bens e serviços para o exterior. Então, só abrindo e ele coloca aqui, ó, que você não vai preencher na nota, né? O que vai preencher é o que é 100% e tal, o que está xizinho que você não precisa preencher, que não cabe nessa situação. Então, vamos pensar aqui, ó, fornecimento de realização. Então, para cada CST, você tem o código de classificação tributária respectivo e da operação, o que que você vai preencher na nota. Então, são fácil, vamos pegar aqui, ó, esse último aqui pegar aqui uma situação de um CST de tributação aqui, ó, dos regimes específicos, né? São situações que lá já tem previsto. E aí você tem os códigos, principalmente os planos de saúde, aqui o Secles Trib, a situação que tem redução ou não, quando que ele vai preencher. Então você tem a situação também que uma nota de ajuste para Zona Franca de Manaus, o código de classificação. Então facilita e muito a vida de quem quer ter uma maneira mais interativa de consultar, que já está se programando para essa adaptação dos seus sistemas, né, para no âmbito da reforma tributária. Lembrando que esses prazos já começam a vencer agora, julho, você já pode fazer alguns testes, e para chegar em 2026.
focado na emissão do documento com conformidade para ter aquela vantagem da dispensa do recolhimento do IBS e da CBS. Então, muito importante essa situação aqui, ó. Então, voltando, que são os documentos, aqui são o CST, e você tem a tabela interativa para vocês brincarem aí e verem toda essa situação, né, de tributação, de qual é a situação do CST, qual é o Seclestrid, o que preenche na nota. Então, vão ter várias situações aqui, ó. Então, alíquotas uniformes reduzidas, então, tabelas online, né, aqui, ó, plano de assistência funerária, aqui é o concurso de prognósticos, as BETs. Então, você não tem redução aqui, ó, paga normalmente, mas você tem aqui o que vai ser tratado. Beleza? Então, fica aí a dica aí de acessar aqui no portal de documentos fiscais eletrônicos a tabela interativa de CST, Código de Situação Tributária, e classificação tributária. Valeu? Explicado. Seguimos aí, pessoal. Até mais.